Meus caros irmãos, sejam louvados Jesus e Maria, nessa festa de São Frei Pio de Pietrelcina, um santo da nossa modernidade, um segundo São Francisco, digamos, tão perto de nós, tão, digamos assim, expoente da espiritualidade franciscana capuchinha, o santo estigmatizado de dons místicos, mas isso é secundário. O que mais chama a atenção em Frei Pio é a humildade, a obediência às cegas, a exatidão na observância. Caluniado, perseguido, teve que esconder-se em San Giovanni Rotondo, teve que permanecer em silêncio em sua cela, sem poder atender o povo, sem poder dar testemunho das graças do seu sacerdócio, por uma calúnia que ele suportou no silêncio de sua fé, na observância regular de seus votos, na mais completa submissão e resignação que poucos conseguem. No entanto, Frei Pio nunca perdeu a alegria, nunca se deprimiu, nunca se entregou às trevas interiores e exteriores. Ele chega a dizer em um dos seus vários ensinamentos que a tristeza é a arma usada por Satanás para matar a presença de Deus na alma. Ele chega a dizer nos seus escritos e nos seus ensinamentos que se nós soubéssemos o valor do sofrimento, pediríamos para sermos crucificados todos os dias. É claro que é uma espiritualidade única e que cada santo traz consigo uma graça particular, não é? Nunca podemos cair no devocionismo, mas na devoção sincera, clara. Eu tive a graça de conhecer Frei Pio na minha infância, porque vivi a minha infância, adolescência, pré-adolescência, pré-juventude na paróquia de Nossa Senhora do Sagrado Coração, na Rolândia, e a essa época coordenava a paróquia Província Italiana dos Padres Missionários do Sagrado Coração de Jesus, fundados pelo servo de Deus, Padre Júlio Chevalier. E muitos dos padres conviveram com Frei Pio à sua época. Tinham muitos sacerdotes que o conheceram, que foram diversas vezes a San Giovanni Rotondo, que estiveram com o Frei Pio, que participaram de suas missas, tiveram sacerdotes que se confessaram com ele. E lá havia uma revista chamada Voce de Padre Pio, a voz do Padre Pio, toda colorida, bom papel, e os padres traziam, e nós a meninada da catequese, sem saber italiano, mas gostando das gravuras. E a figura daquele frade, né, já tão jovem, estigmatizado, me chamava a atenção uma foto, acho que Frei Pio tinha 30 e poucos anos, já com os braços em cruz, como o Pai Seráfico, e as mãos atadas por conta, né, com ataduras por conta já das chagas. Então eu fui devoto do Frei Pio, ele não era ainda nem servo de Deus, o processo nem tinha sido ainda iniciado, né? Mas de lá para cá fui lendo os escritos. Eu tive a grande graça de receber de amigos muitos livros em espanhol, italiano, né, em português, do Frei Pio, de modo que eu tenho uma boa literatura sobre este santo e o amo verdadeiramente. Então hoje é festa de São Frei Pio, é dia de nós pedirmos graças. Eu não sei se você sabe, mas quando nós pedimos uma graça e alcançamos através da mediação, da intercessão de um santo, a glória desse santo é aumentada no céu, chamado graça acidental. Então, é muito bom que nós tenhamos uma devoção esclarecida, uma devoção honrosa à figura de Frei Pio. Eu acho que os séculos, os anos vindouros, nos dirão de quem se trata este santo, ainda por ser muito estudado pela Santa Igreja. Meus irmãos, São Paulo, escrevendo em Hebreus 11:6, ele vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Repito, sem fé
é impossível agradar a Deus. Vejam que ele não diz sem amor, sem carinho, sem devocionismo, sem penitência, sem jejum, sem esmola, sem cilícios, sem autoflagelação, sem renúncia. Ele coloca a fé como capitã de todas essas atividades. A fé é justamente o apostar em Deus. A fé é o escolher Deus por evidência. A fé é o centro onde, não é, todas as virtudes estão contornando sempre e se manifestando. Onde todas as virtudes estão proclamando a glória de Deus. A fé é o carro-chefe de todas as nossas virtudes. Por ter fé somos amorosos, por ter fé perdoamos, por ter fé somos caridosos. Por causa da fé somos indulgentes com os erros dos outros. Mas a fé precisa ser vigorosa. Eu costumo pregar sobre a fé desafiadora. O que é que eu chamo fé desafiadora? É aquela fé que tira os olhos do problema e põe na onipotência de Deus. Que tira os olhos da situação de fracasso e põe no poder transformador da graça de Deus. Que não é milagroso, que não é um plim-plim, que não é uma emoção fugaz, que não é um otimismo fajuto, que não é poder da mente, que não é transmissões neurais, é atitude e é certeza de que Deus tem um plano em tudo que nos acontece, aconteça o que acontecer, esse plano se manifesta. Uma simples enfermidade ou uma grave enfermidade está dentro de um plano de Deus, porque nada nesta vida pode acontecer, nem uma ventania que não seja permissão de Deus. E se Deus permite, Ele tem um plano, e se tem um plano, Ele está executando, e se está executando, terá resultados. Então eu chamo uma fé desafiadora. A situação está drástica, a situação está verdadeiramente preocupante. Parece que nós chegamos ao fim, não é, da situação. Parece que o trem parou. E é nessa hora que, na tristeza, na angústia, na solidão, na preocupação, no desespero, a fé resplandece como uma luz que revigora. E Deus tem piedade de nos ver sofrendo, mas com fé, de nos ver chorando, mas acreditando nele, de nos ver passando necessidades, mas acreditando na sua divina providência. Deus se compadece. E como diz Santo Afonso Maria de Ligório, ele se inclina para nós como um pai amoroso que vem ver como o filho está. A fé desafiadora é aquela que escuta o diagnóstico médico, mas prefere acreditar no poder de Deus. Esta semana eu estava visitando uma moça que está com câncer, um tumor maligno gravíssimo no cérebro. E ainda fala, e está em condição de falar. E ela dizia: irmão, eu tinha tantos planos para a minha vida. Eu disse para ela: se você tem planos para a sua vida, você imagine Deus. Mas eu estou com um tumor. Isto para Deus não é uma evidência, é uma possibilidade de graças. Agora você tem que crer, ajudar os médicos, mas crer. Minha filha, Deus tem planos para a sua vida, assuma esses planos. O câncer é um detalhe que vai aqui na paralela. O que marca é a minha trajetória para Deus, saltando os obstáculos e pondo nele a esperança. Mais uma vez eu disse, não é uma fé fugaz, emocional, ilusória, de brincadeirinha. Não é uma fé de festival, não é a fé de euforia, né? Um dos grandes pecados da renovação carismática no Brasil e no mundo foi ter gerado nas pessoas uma fé de euforia. Depois vem a realidade, né? Com todos os méritos da renovação carismática, com todos os valores da renovação carismática que eu reconheço por ter participado dela, por ter trabalhado anos a fio nela, mas uma fé eufórica. O mundo está desabando, oh glória, as pessoas estão morrendo, oh glória, está tudo ruim, Deus é mais, né? Agora tá muito famosa a expressão, Deus no controle de tudo. É verdade, mas isso precisa ser vida na minha vida, isso precisa ser realidade na minha fé.
Para onde você passa, está pintado nos muros, vai dar certo, vai dar certo. Tudo bem, isso é uma coisa neural, né? Isso é uma coisa assim do tipo mental, é tipo assim, um axioma. Mas eu preciso acreditar que tudo vai dar certo, porque a fé está abrindo o caminho, está abrindo possibilidades, está concedendo o indulto a nós de libertação dos problemas, de sublimação de dores. A fé precisa ser uma experiência diária. Hoje você pode ter amanhecido sem nada em casa. A fé lhe diz que a providência está a caminho. Hoje você pode estar com as dívidas em cima da mesa, com as mãos na cabeça. A fé lhe diz que dinheiro não é problema para Deus. A providência supera isso. Mas você precisa crer e pôr em evidência e em prática essa fé. Hoje você pode estar em casa sentado, olhando para o tempo, triste nesse lockdown ainda. E você pode transformar a sua casa, por exemplo, num lugar de paz, num eremitério, num lugar de solitude, não solidão, porque solidão é uma coisa, solitude é a presença de Deus, aquela presença, como diz São João da Cruz, gozosa, aquela presença amorosa, aquela presença satisfação, aquela presença amor, aquela presença gratidão, contemplação. Não há solidão para quem está vivendo uma vida de intimidade com Deus, existe solitude. Essa fé desafiadora vai ajudar você a encarar o fato do filho com drogas, do filho que está se separando, da filha que está se separando, da neta difícil, do marido mais difícil ainda, da esposa. A fé desafiadora vai fazer você olhar suas irmãs com quem você tem contendas, seus irmãos com quem você tem problemas. Está acontecendo um problema na sua família por causa da venda de um imóvel que foi outrora de seu pai e sua mãe. A fé vai dizer: ninguém toca na parte que é sua. E este processo não vai adiante se Deus colocar a mão. Ninguém lesa. Você está sendo obrigado a sair da casa onde mora. Se você tiver fé, o Senhor lhe dará até uma casa melhor que essa, ou você não sairá dessa, porque ninguém pode impedir as graças que Deus tem derramado sobre você. Os problemas só vão até onde Deus permite, dali volta. Lá em Jó capítulo 2, Satanás, a personificação do mal, pediu a Deus para provar Jó e disse: ele te serve assim porque você dá tudo a ele, e você cobre ele de bênçãos, ele tem tudo o que quer de você, tira tudo para ver. E o que foi que Deus disse? Pois bem, tire tudo dele, só lhe conserve a vida, só não lhe tire a vida. Jó capítulo 2. Sabe, minha irmã, sabe, meu irmão, a gente às vezes descuida da proteção de Deus. Às vezes nós preferimos ser vítima do mal, deixar que o mal nos leve, nos atinja, quando poderíamos nos levantar em fé e defender a presença de Deus em nós. Quando poderíamos nos levantar em fé e proclamar os atributos divinos de Deus a nosso favor, quando nós deveríamos nos levantar em fé e desafiar Satanás e seu reino sobre nós, sem o fanatismo das atuais correntes, sem o fanatismo dos atuais cercos, que não levam a nada, que não obtém graça e deixa neurastenia no povo e arrecada muito, muito, muito dinheiro. A fé nos diz que há um Deus por mim, que me criou com um propósito, que deu a mim seu Filho, que mandou seu Espírito Santo, que fundou sua igreja, que me deu sua mãe, que me permite participar da comunhão dos santos, que me permite ser igreja, não é? Militante, que me inseriu na sua graça por meio do batismo, que confirmou essa graça na crisma, que me alimenta do seu Filho na Eucaristia e me diviniza, como eu falo aqui, Jesusifica a minha vida. Então eu não sou uma pessoa jogada ao léu, eu não sou alguém conduzido por um moinho de tempestades, eu estou localizado na graça de Deus. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. E nós poderíamos dizer: nas bênçãos de Deus tem muitas pessoas inseridas. Quais as bênçãos de Deus?
que estão a meu favor, meu dispor. Você tem noção de quantos livramentos Deus dá a você e a mim todos os dias? A gente vai dormir e não lembra disso. Livramentos que Deus nos concede, livramentos que Deus nos dá, livramentos que Deus faz acontecer. Você já parou para pensar que eu e você, quando vamos dormir, poderíamos ter morrido naquele dia? Irmão Emanuel, como o senhor é trágico, não realista. Eu quero convidar você hoje à fé desafiadora de problemas, desafiadora de tristezas, desafiadora de angústias e depressões, de pânico. A fé desafiadora de seus inimigos, a fé desafiadora de coisas negativas, a fé desafiadora de situações que impedem você ter paz. Deus o abençoe. Com muita graça, com muita luz, o abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Cristo Dominus.